Eu acabei fazendo bastante pesquisa no Brasil, Piauí, Ceará, Roraima, Belém. Então, nessas viagens você acaba trazendo muita coisa, né? E aí o Micaela surgiu como uma cozinha brasileira. Bom, meu nome é Fábio Vieira, sou proprietário e chefe do restaurante Micaela. E o restaurante surgiu em 2013, finalzinho de 2013. Me chama Micaela porque é uma homenagem à minha bisavó, que é a mãe da minha avó, que me criou. Eu fui criado no interior, fui criado em Avaré. Inicialmente, minha primeira formação é comunicação, rádio e TV. Mais tarde que eu vi que eu gostava dessa onda de cozinha e tal. Inclusive, eu estava começando mestrado em cinema na Unicamp e resolvi virar cozinheiro. E aí foi um ralo, porque mudei de profissão com 30 anos, não é assim, né? Tipo, já aparece, já sai. Fiz estágio, trabalhei bastante, fiz estágio na Espanha, fiz estágio em alguns restaurantes brasileiros em São Paulo que eu admirava, admiro até hoje. Bom, na verdade, isso aqui é uma canjiquinha de camarão com linguiça. Essa canjiquinha, ela é mineira, é um prato mineiro que ela é mais robusta. É uma coisa que vai mais gordura, vai bacon, toicinho, aquela coisa mais potente. Primeira vez que eu comi a canjiquinha, eu comi com a avó da minha esposa, que é mineira. Então, às vezes, as avós normalmente têm umas coisas que ninguém tem, né? E aí eu adaptei a receita e fiz uma canjiquinha de camarão com linguiça, justamente por essa questão de ser uma cozinha brasileira, uma comida brasileira com esse toquezinho espanhol, de onde veio a Micaela. Que a Micaela é canária, veio das Ilhas Canárias. E aí onde está a coisa espanhola no Brasil? Mar e montanha, tá? Ou mar e terra, enfim. O camarão com a linguiça, que à primeira vista assim fala, nossa, mas será que fica bom? Fica ótimo. Então, a canjiquinha é o quê? A canjiquinha, ela é um milho triturado, tá? Uma granulação, uma quirera, uma granulação aí média. Eu uso essa aqui, que é uma granulação média, que tem uma crocância bem interessante. Então eu uso uma linguicinha aqui, que ela é, não digo livre de gordura, mas ela tem menos gordura. Só porque eu falei, já apareceu uma aqui. Procuro utilizar um pouco menos de gordura. É um prato que fica mais delicado, vocês vão perceber. Então o que a gente faz? Eu acabei fazendo bastante pesquisa no Brasil, Piauí, Ceará, Roraima, Belém. Então nessas viagens você acaba trazendo muita coisa, né? E tô aí querendo fazer mais, na verdade, né? Então é o seguinte, ó. Essa canjiquinha ela já tá pré-hidratada. Eu já hidratei ela com chá de capim-santo, que é o toquezinho a mais aí, a delicadeza dela. Tem uma coisa interessante nesse prato, que ele não vai cebola nem alho, tá? Isso foi meio sem querer, mas no fim ficou uma coisa dela, assim. Então por isso que ela tem mais delicadeza ainda. Então aqui ela já está hidratada com pimentão, ou melhor, ela está refogada com pimentão e hidratada com chá de capim-santo. Vou usar um pouquinho de óleo, né? E vou puxar essa linguicinha aqui, que vai dar o fundinho da panela, na verdade. Então a gente vai refogar ela, deixar ela bem torradinha, o máximo que a gente conseguir, sem queimar. Enquanto a gente refoga a linguicinha, eu vou ligar lá no fundo, aquela panelinha ali, ó. Vou ligar ela bem no baixinho. Eu adoro essa panela porque ela veio de uma Índia. A Índia, Makushi, ela faz essa panela no quintal da casa dela. E o dia que eu cheguei lá pra conhecer, ela tava cozinhando um peixe, um bodó, a caribodó, que é um peixe brasileiro, o cascudo, né? Que é um peixe utilizado para fazer uma das coisas mais interessantes, um dos ingredientes, das técnicas mais interessantes do Brasil para mim, que inclusive agora eu faço o meu aqui, que é o piracuí, que é uma farinha de peixe, onde o peixe, esse cascudo, ele vai no moquém,
que é uma armação de bambu na floresta, tal, com fogo e fumaça, vai defumando e vai assando ao mesmo tempo. Esse peixe é triturado, tá? E vai para casa de farinha. É uma farinha mesmo, é salgado, tal. É utilizado para fazer um bolinho de piracuí eu tenho aqui. Só que aqui eu tô fazendo o meu piracuí com tambaqui. Bom, mas aqui, ó, aqui a linguicinha já tá douradinha, ó. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar meu camarão aqui, eu vou só temperar ele com um pouquinho de sal, tá? Lembrando que já tem o salzinho da linguiça, uma pimentinha do reino. Aí vou dar uma dicasinha aqui, ó. Eu só vou selar o camarão também para ele soltar um gostinho aqui inicial no nosso fundinho de panela, que é uma das coisas mais importantes pro sabor. E já vou retirar. A dica é o quê? Camarão, bicho, botou, desligou o fogo, porque se você deixar passar 2 minutinhos aí, o camarão passa, fica borrachudo. Inclusive, aqui no preparo a gente desliga, coloca o camarão e desliga a panela, ela vai fervendo pra mesa, certo? Até comentei do piracuí, que é um grande exemplo, que é feito com acari bodó. Ele virou uma farinha assim, por quê? Porque virou uma farinha. A farinha do peixe, como ela é triturada com todas as aparas ali, ela acaba sendo mais proteica do que você comer a própria carne do peixe, entendeu? Aí agora eu vou colocar a minha canjiquinha, que já tá hidratadinha. Vou arrancar o fundinho aqui um pouquinho mais. Ó, o cheiro já mudou, ó. Que não dá pra sentir aí, mas já mudou o cheirinho, ó. Aí vou deglaciar isso aqui. Deglaciar, na verdade, vou soltar o fundo com o chá de capim-santo. Vou aumentar o fogo. Também uma coisa que, na verdade, vou colocar junto aqui, que é o que vai dar acidez nesse prato, que é importantíssimo, é o tomate batido. Na verdade, o tomate ele é batido com tudo, com pele, semente, casca, que é o que vai dar acidez interessante aqui nesse prato. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Não vai precisar nem de sal. E aí o Micaela surgiu como uma cozinha brasileira, com alguns toquezinhos espanhóis mais sentimentais do que técnicos, vamos dizer. Então eu uso alguns ingredientes, algumas pequenas técnicas que minha avó fazia meio que sem saber. Ela tinha isso em casa, era uma coisa dela mesmo. E aí foi passando, tal. Eu vivia ali na cozinha, aquela cozinha grande de interior, que já dá pro quintal, já sai pro quintal. Então tava sempre ali eu e minhas irmãs e tal. Meu avô tinha uma cozinha fora também, que ele fazia pururuca de porco, então ele pendurava as peles no varal, tal, fritava ali no quintal. Então eu tava sempre ali nesse movimento, né? Mais tarde que eu resolvi mudar e aí montei o Micaela. Tem essa pegada bem brasileira, cada vez mais. Eu gosto também, na verdade, eu adoro coisa simples que fica boa, sabe? Acho que meu desafio é esse. Eu vou só esperar ela cozinhar mais um pouquinho e vou colocar naquela panelinha. E aí ela vai cozinhar, e aí aqui passa um pouco do sabor da linguicinha, passa pro caldo também. Então, além do capim-santo, ela tem a erva doce da linguiça. Então é bem interessante. Aí se precisar de um pouquinho mais de caldo, a gente vai usar um caldo de legume, que aqui a gente sempre tem na nossa cozinha, que é base de todos os pratos, tá? Já vou colocar ela ali para ela já ir cozinhando na panelinha da Dona Lídia, da Índia. Ó que beleza, ó. É só esperar um pouquinho pegar o gostinho do barro e dar uma reduzidinha. Na verdade a gente quer ela tem que ter um caldinho, tá? Ela não pode estar uma coisa, ela não pode estar uma sopa, mas ela também não pode estar uma coisa empapadinha. Com o tempo ela vai secando e vai ficando uma coisa empapadinha. Então, para servir, o ideal é que vá um pouquinho menos de caldo que isso aqui, ó.
Esse prato é canjiquinha de camarão com linguiça. Eu acho que os ingredientes brasileiros, que eu acho muito interessante e marcante, é que sempre por trás dos ingredientes brasileiros tem as histórias que explicam um pouco deles, assim. Os ribeirinhos, por exemplo, que se adaptam ao ciclo da natureza ali onde eles vivem, enfim, eles têm que tirar dali a sobrevivência, enfim, tem que tirar dali o que comer. Ó, esse prato eu faço aqui no restaurante desde o início, tá? Ele já me acompanha já de outra casa, na verdade. Todos os pratos aqui são criações, mas eu já tinha criado ele, já tinha desenvolvido ele antes. E servia ele numa cumbuquinha, em porção menor. Aí aqui ele virou um prato um pouquinho maior, tá? Então, mesmo os coquinhos, por exemplo, que tem muito, você vê muito, que hoje estão olhando muito para fazer cosméticos, sabe? Mas na cozinha ele tem um valor muito grande. O óleo de babaçu, que é muito utilizado no Piauí. Inclusive, se você comer um biscoitinho de polvilho no Piauí, você sente aquela coisinha do coco, que é o óleo de babaçu tostado. O óleo de macaúba, que também é bem próximo, mas ele tem uma delicadeza, ou melhor, ele é um pouco mais delicado, mais para finalização. Também eu já utilizei ele bastante. Que são coisas que, assim, vai acabar, porque, ele não quer ficar quebrando coco ali e fazendo óleo no quintal. Por isso que eu digo que por trás dos ingredientes sempre tem alguma coisa de limite, alguma história de limite, tá acabando. Isso me deu vontade mais ainda de trabalhar com cozinha brasileira. Aí tem uma coisa também, né? A gente tá falando de Brasil. Brasileiro, eu pelo menos me considero um bom brasileiro, eu não como sem arroz e feijão. Óbvio que eu não vou comer um feijão com isso aqui, porque não vai ficar muito legal. Mas um arrozinho, aí fala, mas é carboidrato com carboidrato, tá bom. Quem que não come arroz com batata frita e purê? Então eu sugiro comer com arroz ou uma farofinha. Eu tenho uma farinha aqui que é do Cruzeiro do Sul, que é uma farinha do Acre, que é uma farinha d'água, que com isso aqui é perfeito. A gente sempre manda na mesa quando o cliente merece, é brincadeira, para todos os clientes. A gente manda manda uma farofinha do Cruzeiro do Sul, que é um espetáculo. Para mim é a melhor farinha de mandioca, farinha d'água de ribeirinho. As coisas de ribeirinho normalmente não sei o que acontece, eles se adaptam ao ciclo e descobrem coisas que só eles fazem. Bom, aí eu vou botar aqui o camarãozito, tá? E já vou botar uma cebolinha, que também não pode faltar. E a cebolinha, outra dica, nunca corte o talo e joga fora. Sabe esse talinho aqui, ó? É a parte mais nobre da cebolinha. Como eu falei, eu já vou desligar, só mais um pouquinho para garantir. Bom, aí aqui a gente serve assim, tá? A gente coloca ela nessa panelinha aqui, como é um prato delicado. Vou colocar uma florzinha, um brotinho, ó. Tá aqui um dos pratos que eu mais gosto do restaurante. Esse é a canjiquinha de camarão com linguiça, um dos pratos que eu mais gosto aqui no Micaela. E ele tem que chegar fervendo na mesa. Eu já me encantei com a canjiquinha quando eu comi pela primeira vez em Minas, através da avó da minha esposa, que era aquela coisa mais pesadona de mineiro, que é difícil você não se encantar, né? Eu quis fazer uma versão mais delicada e unir essa coisa do Brasil com a Espanha, e usei o camarão com a linguiça. Bom, agora eu vou fazer um prato que também é emblemático aqui no Micaela. Tem gente que só vem aqui pra comer isso, tem gente que acha que eu até sou do norte, porque eu gosto de bastante coisa, eu uso bastante coisas
que talvez não chegaram tanto à mesa do brasileiro ainda, como puxuri, iquiriba, pimenta de macaco, cumaru, essas sementes nativas que valem a pena colocar de alguma forma aí à mesa. A gente vai usar um ingrediente que já é um ingrediente mais difundido, mas ainda tem muita gente que nunca provou, tá? Que é essa maravilha aqui, ó, dourada, é o tucupi. Então o tucupi é um caldo da mandioca brava. A mandioca brava, ela fica na água durante aí uns 4 dias. Aí vai ter uma bolsa de palha que chama tipiti, onde essa mandioca ela é escorrida e dali sai um caldo. E esse caldo é fermentado, é um caldo fermentado dessa mandioca. Obviamente o veneno não está aqui, o veneno saiu de alguma forma, que é o cianídrico, e vira essa maravilha que a gente vai utilizar para fazer um risoto com arroz bomba, que aí também aqui um pouquinho da minha herança espanhola, tá? Da Micaela, que eu acho ele um arroz mais uniforme, que é um arroz utilizado para fazer a paella. O ingrediente brasileiro que eu tenho paixão, que eu sempre quero usar, é difícil porque tem vários, mas um deles são as farinhas, né? As farinhas que de cada região vem de uma forma. Então a farinha d'água, por exemplo, eu gosto de colocar na mesa. E aí tem o tucupi, que é uma maravilha, que, meu, tem uma infinidade aí. Bom, então vamos colocar o tucupi na panela, tá? Para ele reduzir um pouco. Aqui, ó. Vou colocar ele para reduzir no fogo, tá? Ele vai ficar mais potente. O tucupi, depois que acontece esse processo todo, ele é temperado, né? Aí cada um tempera da sua forma. E normalmente o tempero básico do tucupi é alho, louro, pimenta de cheiro, alfavaca, tá? Que é um manjericão mais rústico. É basicamente isso. E aqui então, enquanto ele reduz, eu vou temperar o peixe. O peixe que a gente vai usar é o tambaqui, na verdade é a costelinha de tambaqui, certo? E aí, o tambaqui normalmente é um peixe que ele como ele tem gordura, o legal dele é na brasa, é o jeito que eu mais gosto. Mas aqui eu faço de uma forma que deu muito certo. Também contrasta um pouco com a acidez do tucupi. Então eu faço um tempero agridoce para ele. Então o que eu vou usar? Eu vou usar limão, tá? Básico para peixe, né? Vou usar melado de cana. Outra coisa também que para mim é um dos ingredientes mais fantásticos. Não é brasileiro, mas virou. É o shoyu. Então é um tempero bem rápido de fazer. E aí só vou mergulhar essa costelinha e depois na hora que for puxar na panela, na frigideira, esse tempero vai junto, aí vai dar um glaciado interessante, vai dar um melado no peixe que dá mais vontade de comer ainda. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui no tucupi. Ó, já tá reduzindo. Aí eu vou acrescentar um outro ingrediente brasileiro também, que, putz, fantástico, que é a pimenta de cheiro. Eu vou colocar para dar mais uma levantada nesse sabor aqui. Eu já vou esquentar a panela que eu vou puxar o tambaqui. Eu vou colocar o arroz bomba. E aí o que a gente precisa fazer? Precisa ativar um pouco mais o amido desse arroz aqui, que vai dar a cremosidade do risoto. O risoto não pode ser uma coisa emplastrada, seca, assim. Ele tem que ter um veludozinho do lado, assim, um pouquinho de caldo. Por isso que tem que ser servido na hora, tá? Enquanto eu vou ativando aqui, eu já vou puxar a costelinha. Eu vou selar ela, primeiro os dois lados. Como eu falei, eu vou colocar o tempero, a base aqui colocar essa base para cozinhar junto. A cocção dele também é bem rapidinha. Vocês vão ver logo o glaciado que eu falei no começo. Deixa eu ir pro risoto agora, voltar para ele, dar uma atençãozinha para ele.
Isso aqui também tem que ficar esperto, porque como tem melado, é açúcar, né, meu? Se ele passar aqui vai amargar, tá? Vou deixar só mais um pouquinho e já vou desligar, que já vai estar pronto. Ó, tá aqui o que eu comentei, o glaciado, ó, tá vendo, ó? À primeira vista parece que tá um molho, um roti, um molho de... um demi-glace de carne, sabe? Mas não é. É o melado, o limão e o shoyu. Tá pronto, eu já vou desligar para ele não passar e vou finalizar o risoto. Eu queria muito usar o tucupi, que para mim também é um dos ingredientes mais fantásticos. E uma forma mais direta de mostrar o tucupi foi fazer um risoto, tá? E usar a costelinha do tambaqui, que é um peixe brasileiro fantástico. Então o risoto, como todo bom risoto, tem que ser finalizado com aquela base tradicional, que é a manteiga e um bom parmesão. Aqui eu utilizo um parmesão tipo grana padano nacional. Por um pouquinho. E, meu, essa combinação do parmesão com o tucupi eu acho que há de melhor. E aí finalizar, que não pode faltar, que é o jambu, que é aquela erva que dá uma tremidinha no lábio, assim, que todo mundo adora quando experimenta, nunca provou, vale a pena. Olha que coisa linda, ó, a cor do Brasil, ó. E aí, bora montar, colocar no prato. Aqui eu tenho uma cerâmica simples, feita à mão, que eu gosto muito. Ó, como eu falei, tem que ter esse veludinho aqui, tá? Não pode ser aquela coisa seca. Isso aqui é o risoto de tucupi com costelinha de tambaqui, ó. Costelinha aqui, beleza. E aí vou botar uma altura, para lembrar também aqui da nossa floresta. E um crocante de mandioca, da onde vem o tucupi. Tá aqui então o nosso risoto de tucupi com jambu, costelinha de tambaqui, cheiroso, delicioso, explosivo, tá? Vale a pena provar isso aqui, ó.